Palavras diárias de Deus. Se os 3 estágios da obra são avaliados de acordo com este conceito de trindade, então deve haver 3 deuses, pois a obra realizada por cada um não é a mesma. Se algum entre vocês disser que a trindade realmente existe, então explique exatamente o que é este único Deus em 3 pessoas. O que é o Santo Pai? O que é o Filho? O que é o Espírito Santo? Jeová é o Santo Pai? Jesus é o Filho? E o Espírito Santo? Não é o Pai um Espírito? Não é a substância do Filho também um Espírito? A obra de Jesus não foi a obra do Espírito Santo? Não foi a obra de Jeová realizada na época por um Espírito igual ao de Jesus? Quantos Espíritos Deus pode ter? De acordo com a sua explicação, as 3 pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo são uma. Se assim for, existem 3 Espíritos. Mas ter 3 Espíritos significa que há 3 deuses. Isso significa que não há um único Deus verdadeiro. Como esse tipo de Deus ainda pode ter a substância inerente de Deus? Se você aceita que há somente um Deus, como ele pode ter um filho e ser pai? Tudo isso não são simplesmente suas noções? Há somente um Deus, somente uma pessoa nesse Deus, e somente um Espírito de Deus, tanto quanto está escrito na Bíblia que existe somente um Espírito Santo e um só Deus. Independentemente de se o Pai e o Filho de que você fala existem, há um só Deus, afinal. E a substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo em que você crê é a substância do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus é um Espírito, mas ele consegue se tornar carne e viver entre os homens, assim como estar acima de todas as coisas. Seu Espírito é todo inclusivo e onipresente. Ele pode estar simultaneamente na carne e em todo o universo. Já que todas as pessoas dizem que Deus é o único Deus verdadeiro, então há um único Deus, divisível arbitrariamente por ninguém. Deus é um só Espírito e somente uma pessoa. E esse é o Espírito de Deus. Se é como você diz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são 3 deuses? O Espírito Santo é uma matéria, o Filho outra, e o Pai ainda outra. Eles são pessoas distintas de diferentes substâncias. Então, como cada um deles pode ser parte de um único Deus? O Espírito Santo é um Espírito. Isso é fácil para o homem entender. Se assim for, então o Pai é ainda mais um Espírito. Ele nunca desceu à terra e nunca se tornou carne. Ele é Deus Jeová no coração do homem e certamente também é um Espírito. Então, qual é a relação entre ele e o Espírito Santo? É o relacionamento entre pai e filho? Ou é o relacionamento entre o Espírito Santo e o Espírito do Pai? A substância de cada Espírito é a mesma? Ou o Espírito Santo é um instrumento do Pai? Como isso pode ser explicado? E então, qual é a relação entre o Filho e o Espírito Santo? É uma relação entre 2 espíritos ou a relação entre um homem e um espírito? Todas essas são questões que não podem ter explicação. Se todos eles são um só espírito, então não se pode falar de 3 pessoas, pois eles são possuidores de um único espírito. Se eles fossem pessoas distintas, então os espíritos deles variariam em força e simplesmente eles não poderiam ser um só espírito. Este conceito do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mais absurdo. Isso segmenta Deus e o separa em 3 pessoas, cada uma com um status e espírito. Como então ele ainda pode ser um só espírito e um só Deus? Diga-me, os céus e a terra e todas as coisas neles foram criadas pelo Pai, pelo Filho ou pelo Espírito Santo? Alguns dizem que eles criaram tudo juntos.
Então, quem redimiu a humanidade? Foi o Espírito Santo, o Filho ou o Pai? Alguns dizem que foi o Filho que redimiu a humanidade. Então, quem é o Filho em substância? Ele não é a encarnação do Espírito de Deus? A encarnação chama Deus no céu pelo nome de Pai, da perspectiva de um homem criado. Você não está ciente de que Jesus nasceu da concepção por meio do Espírito Santo? Dentro dele está o Espírito Santo. O que quer que você diga, ele ainda é um com Deus no céu, porque ele é a encarnação do Espírito de Deus. Essa ideia do Filho simplesmente não é verdadeira. É um Espírito que realiza toda a obra. Somente o próprio Deus, isto é, o Espírito de Deus, realiza sua obra. Quem é o Espírito de Deus? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo quem trabalha em Jesus? Se a obra não tivesse sido realizada pelo Espírito Santo, isto é, o Espírito de Deus, então sua obra poderia representar o próprio Deus? Quando Jesus chamou a Deus no céu pelo nome de Pai quando orou, isto foi feito somente da perspectiva de um homem criado. Somente porque o Espírito de Deus se vestiu como um homem comum e normal, e teve a capa exterior de um ser criado. Mesmo que dentro dele estivesse o Espírito de Deus, sua aparência exterior ainda era a de um homem comum. Em outras palavras, ele se tornou o Filho do homem, do qual todos os homens, inclusive o próprio Jesus, falaram. Dado que ele é chamado o Filho do homem, ele é uma pessoa, seja homem ou mulher, em qualquer caso, alguém com aparência exterior de um ser humano, nascido em uma família normal de pessoas comuns. Portanto, Jesus chamando Deus no céu pelo nome de Pai foi o mesmo como vocês inicialmente o chamavam de Pai. Ele fez isso da perspectiva de um homem da criação. Vocês ainda lembram da oração do Senhor que Jesus lhes ensinou a memorizar? Pai nosso que estais no céu. Ele pediu a todo homem que chamasse a Deus no céu pelo nome de Pai. E desde que ele também o chamou de Pai, o fez da perspectiva de alguém que está em pé de igualdade com todos vocês. Desde que vocês chamaram a Deus no céu pelo nome de Pai, isso mostra que Jesus viu a si mesmo em pé de igualdade com vocês, e como um homem na terra escolhido por Deus, isto é, o Filho de Deus. Se vocês chamam a Deus de Pai, isso não é porque vocês são seres criados? Por maior que fosse a autoridade de Jesus na terra antes da crucificação, ele era apenas um filho do homem, governado pelo Espírito Santo, isto é, Deus, e um dos seres criados da terra, porque ele ainda tinha que completar sua obra. Portanto, chamar o Deus no céu de Pai era unicamente sua humildade e obediência. O dirigir-se a Deus, isto é, o Espírito no céu, de tal maneira, no entanto, não prova que ele é o Filho do Espírito de Deus no céu. Pelo contrário, é simplesmente que a perspectiva dele é diferente, não que ele seja uma pessoa diferente. A existência de pessoas distintas é uma falácia. Antes da crucificação, Jesus era um filho do homem, vinculado às limitações da carne, e não possuía plenamente a autoridade do Espírito. É por isso que ele só podia buscar a vontade de Deus, o Pai, da perspectiva de um ser criado. É como ele orou 3 vezes no Getsemane. Não como eu quero, mas como tu queres. Antes de ser colocado na cruz, ele era apenas o rei dos judeus. Ele era Cristo, o Filho do homem, e não um corpo de glória. É por isso que, do ponto de vista de um ser criado, ele chamou Deus de Pai. Agora, você não pode dizer que todos os que chamam Deus de Pai são o Filho. Se fosse assim, todos vocês não teriam se tornado o Filho, uma vez que Jesus lhes ensinou a oração do Senhor? Se ainda não estiverem convencidos, digam-me, quem é aquele que vocês chamam de Pai? Se vocês estão se referindo a Jesus,
quem é o Pai de Jesus para vocês. Depois que Jesus foi embora, essa ideia do Pai e do Filho deixou de existir. Essa ideia só foi apropriada para os anos em que Jesus se tornou carne. Sob todas as outras circunstâncias, o relacionamento é entre o Senhor da criação e um ser criado, quando vocês chamam a Deus de Pai. Não há ocasião em que essa ideia da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo subsista. É uma falácia raramente vista através dos tempos, e não existe.